E hoje a gente vai falar sobre como tornar os nossos pais desnecessários para seguir o nosso caminho. Sobre conquistar os nossos sonhos, e aí a gente sempre chega num ponto onde as pessoas têm um bloqueio muito grande de empacar na vida e não saber por que os relacionamentos não vão para frente, por que não ganha dinheiro e etc. E aí a gente decidiu falar sobre esse assunto. Pessoal que não te conhece. Tô falando aqui, mas eu acho que caiu, gente, a Thalita. Não rolou. Vou tentar mais uma vez. Tá me Eu não tô ouvindo? conseguindo nem ficar na live, gente. O que que é isso? Então, eu tô vendo que você não tá. Caiu, eu tava falando. E não é a conexão mesmo, mas agora tá. Tô ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. O Então tá, pessoal tá ouvindo então também? perfeito. Então, Vamos show. tocar dentro da nossa família. Então a gente traz tudo isso e apenas começa a repetir, né? E o Bert Hellinger, ele traz uma das suas frases bem conhecidas, é aquele que não conhece a própria história, tende a repeti-la. Então, com relação a isso, como é tomar a vida? É tomar os nossos pais em totalidade. Muitas vezes toda essa necessidade de aceitação, eu preciso que meus pais me aprovem, tudo isso vem da forma como nós tomamos os nossos pais, tá? Então, geralmente a nossa criança ferida é que toma os nossos pais, reivindicando que nossos pais precisavam nos aprovar, nossos pais precisavam ter a reação X, Y, Z. E não, gente, peraí, nossos pais também são seres humanos. Né? Uhum. Eles também têm os emaranhados sistêmicos dele. Depois eu anotei um exemplo aqui bem dinâmico, que vai cair uma ficha bem legal para vocês. Mas os nossos pais também têm os impedimentos sistêmicos deles, as dificuldades que eles estão emaranhados. Uhum. Então, peraí, será que faz sentido eu ficar olhando para os meus pais, esperando uma aprovação? Isso quem faz é a criança, é a nossa criança ferida que faz isso, né? Então, Uhum. tomar a vida em sua totalidade é como nós tomamos os nossos pais. Enquanto nós estamos olhando lá para trás, como nossos pais nos deram a vida, e o bônus que eles nos deram, porque para a constelação sistêmica é uma quebra de tabu, porque pai e mãe é aquele quem dá a vida, o resto é bônus. Nós Uhum. recebemos a vida que vem dos nossos pais, Uhum. né? Então, isso para algumas pessoas soa um pouco difícil, né? Mas para pessoas que soa um pouco difícil é a nossa criança ainda reivindicando, esperando, julgando, condenando, Uhum. trazendo tudo isso pessoal que os nossos pais fizeram ou deixaram de fazer para a gente. Uhum. É, Tem na uma frase que eu relação gosto muito que fala assim: achar o culpado não resolve o problema. Então, tipo assim, você encontrar o culpado de história X, Y, Z hoje não estar dando certo na sua vida, foi meu pai, ou a história com a minha mãe, ou etc. Isso não vai resolver o seu problema, né? Não vai adiantar. Vai ter só duas pessoas se sentindo culpadas. Você, porque agora você descobriu um culpado para essa história, e essa pessoa que nem sabia que tinha essa culpa, né? Eu sinto também, amiga, que é uma coisa muito da gente querer consertar os nossos pais, né? É tipo assim, mas ela não é essa pessoa, mas ela não tem um relacionamento saudável, mas meu pai quebrou, meu pai não ganha dinheiro, eles têm uma relação ruim. E aí eu sinto que enquanto as pessoas estão olhando para tentar consertar a vida dos pais, que são pessoas adultas, e que têm a capacidade de consertar suas próprias vidas, e é isso que você falou, você pode explicar pra gente essa coisa da lealdade também, ou da criança que entra nesse papel, né? E aí eu sinto que muita gente perde tempo querendo consertar a vida dos pais porque não consegue olhar para a própria vida. Porque não consegue tomar a vida, né? Como você falou. o Bert Hellinger traz que, gente, essa live vai ser uma surra, porque é bem de tomar as responsabilidades da sua vida mesmo. Uhum, O Bert Hellinger foi quem desenvolveu esse trabalho das constelações, ele dedicou uma vida inteira estudando essas dinâmicas de grupo, o que fazia o grupo fluir, prosperar, fluir em cada área da sua vida, mas ele trouxe que sofrer é mais fácil do que encontrar soluções. uhum, Então, uhum, a gente fica muito, né, nessa lamentação e a gente não vive o presente. A grande questão, gente, saibam, quando a gente está ali, olhando para trás, porque o que a gente deixou de receber, seja uma aprovação, seja na infância, a gente ainda está olhando para o passado. E a uhum, vida não
para trás, o fluxo da vida é para frente, né? Uhum. Então, eu gosto, quando eu tô com os bonequinhos na constelação, eu gosto de trazer um bonequinho que está olhando para o futuro, e aí eu falo, ó, tá vendo esse bonequinho aqui? Quando ele olha para trás, a energia dele não está no presente. Uhum. Ele está achando que ele não tomou algo, que faltou algo para ele. Ah, então essa é a nossa criança ferida. Esse é um trabalho que sempre, na maioria das vezes, a gente volta nas constelações. Uhum. E a questão de se tomar a vida dar um lugar para os seus pais no seu coração. Não significa que você precisa estar na lealdade de ficar com os pais, de estar almoçando com os pais toda semana, de estar prestando algo para os seus pais toda semana. Não. De maior que seu pai te deu, que sua mãe te deu, que houve um amor incondicional muito grande e por conta disso você está aqui, é a sua vida. É isso que você passa a honrar. A vida e fazendo algo de bom com o que seus pais, o que custou aos seus pais a sua vida, Uhum. né? Quando a gente constela, a gente vê, quando tem esses clientes que têm esse fluxo do receber fragilizado, por mais que nunca uma constelação nunca vai ser igual a outra, mas a gente sempre volta para essa dinâmica, sempre volta para o bonequinho da criança ou Uhum. representante lá diminuído na criança. Por quê? Porque não recebeu a vida dos seus pais na totalidade, está ali na reivindicação. E quando a Uhum. gente faz essa conexão de dar um lugar para os nossos pais no nosso coração, é como se um canal direto de recursos, de Uhum. possibilidades de entrasse, ligasse ali junto com o seu coração. Uhum. Então, Eu é queria muito. até aproveitar o gancho que você trouxe para compartilhar um pouco da. A gente troca muito as nossas experiências pessoais, assim, eu e a Thalita, nós não somos terapeutas à toa também, eu acho que a nossa história de vida, assim, foi meio que conectado para que a gente passasse por algumas coisas. E eu já comentei com algumas pessoas que sabem que a minha mãe faleceu em outubro do ano passado. E, gente, a minha vida mudou completamente depois que a minha mãe faleceu. E a Thalita sabe que a gente fez alguns movimentos aí. A minha mãe, ela ocupava um lugar no meu coração antes dela falecer. Era um lugar de dó que eu tinha. Era um lugar de vítima, porque minha mãe estava doente. Então, era um lugar onde ela não tinha realmente esse espaço no meu coração na totalidade. Estava sempre faltando. E eu muitas vezes culpei, muitas vezes julguei, muitas vezes condenei, porque eu pensava, eu queria que ela, eu tentava consertar, eu queria que ela melhorasse, eu queria que ela voltasse a viver. E essa foi uma escolha que a vida dela teve, né? Que ela teve na vida dela. E aí, a hora que a minha mãe partiu, quando a minha mãe faleceu, ela entrou. Eu entrei em contato com várias questões e muitas dores, eu consegui dar o lugar de mãe para minha mãe dentro do meu coração. E o que aconteceu? A minha parte de relacionamento começou a fluir, a minha vida começou a fluir. Foi como se pela primeira vez eu tivesse realmente tomado as rédeas da minha vida e começasse esse caminho. Então, exatamente o que você falou de que assim, canais se abrem, é uma coisa surreal que acontece. Por quê? A minha mãe morreu, ela não tá mais aqui. Então, assim, não teve um desnecessário por torná-la desnecessária e ela continuar viva. Não, ela hoje se fez desnecessária, mas ela continua morta. Ela não tá viva para isso. Mas foi um movimento muito incrível que aconteceu. Por quê? Porque as coisas na minha vida começaram a fluir e exatamente assim, em todas as áreas. Nos relacionamentos, no dinheiro, na carreira, comigo mesma. Passei uma época ficando doente, uma atrás da outra, até que eu entendi que eu estava em lealdade, repetindo isso também. Então, assim, é muito incrível o que acontece. E é bacana a gente trazer também, amiga, essa coisa que você falou de não se sentirem na obrigação, né, de ficar convivendo. Por quê? Porque tem as limitações. Então, tornar os seus pais desnecessários também é saber impor os limites, né? Eu acho que isso é muito importante a gente trazer, né? Sabe, gente, muitas vezes, e assim, sempre é uma dinâmica, ela se sustenta pelos dois lados, tá? Então, tem muita gente que fala, ah, mas a minha mãe me colocou nesse lugar, mas o meu pai me colocou nesse lugar, e se eu não vier almoçar, se eu não tiver em contato, se eu não responder na hora, tá, mas espera aí, você está sendo obrigada a fazer isso? Como é que é isso? Então, a dinâmica se sustenta pelos dois lados, porque aquela nossa parte que ainda acha os pais dependem da gente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que isso é uma
besteira, uma bobagem, uma Uhum. ilusão isso. É, e aquela parte da criança que ainda acha que pode receber um pouquinho mais dos pais, ah, isso acaba sustentando essa dinâmica por um ganho secundário. Uhum. Uhum. Não é, não é aquele carinho, não é aquele amor que eu esperava, mas isso aqui já tá bom, isso aqui preenche um pouquinho a minha criança, né? Que ela Uhum. acha que ela recebeu tudo que ela precisava, mas esse carinhozinho aqui tá bom, né? Então, muitas vezes eu recebi, eu abri um box de perguntas também, amiga. Uhum. Eu recebi muito isso, sabe? Tipo, ah, mas eu ajudo em casa, eu não consigo sair de casa porque eu tenho a minha participação na minha casa, porque se eu Uhum. sair, como que vai ficar meus pais? Uhum. Gente, vai aqui mais uma palmadinha com amor. É uma ilusão achar que a gente ajuda os nossos pais, tá? Eu vou trazer uma reflexão sobre isso. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre as leis sistêmicas, tá? Só para fazer um gancho aqui, para eu falar da hierarquia. Uhum. Então, o Bert Hellinger, ele estudou um pouquinho essas leis sistêmicas, ele se dedicou ao estudo desses grupos, tá? Então, ele percebeu, como eu disse, o que fazia o amor dar certo, o que fazia essas famílias estarem em harmonia, o que fazia essas famílias fluir, e ele percebeu que ele foi para a tribo dos Zulus na África, ele foi para a tribo indígena, e ele constatou a mesma coisa. Haviam ordens ocultas que faziam com que aquelas famílias prosperassem. Tá? Foi o que ele chamou das ordens do amor. Por que Uhum. isso? Porque muitas das famílias que ele acompanhou se amavam muito. Tá? Gente, isso é algo que não tem dúvida. Tá? Se Uhum. você acha que você está com raiva do seu pai, da sua mãe, é porque você não ama, ou vice-versa, que eles estão com raiva de você porque não ama, não é isso. Tá? O que ele constatou é que não havia ordem. Tá? E Uhum. para a sistêmica, a ordem precede o amor. E essas leis sistêmicas são leis que atuam, tá? Então, naturalmente, a gente tem a lei da gravidade, a gente acreditando, a gente entendendo ou não, ela acontece, tá? Então, ele observou essas leis e viu que quando as famílias, quando aquele clã, aquele grupo respeitavam essas ordens, tudo fluía perfeitamente para frente no fluxo da Uhum. vida. A Uhum. primeira é a lei do pertencimento. O que é isso? Todos têm o direito de pertencer à família. Pessoas com destinos difíceis, pessoas com missão difíceis, o que for, tá? Pessoas com doenças, aquele tio, aquela madrasta, aquela vodrasta, todos têm o direito de pertencer. A Uhum. segunda lei da hierarquia. A lei da hierarquia é que existe ordem. Então, quem chegou primeiro? Nossos avós, nossos pais, nós. E aí, quem tem filhos, vieram nossos filhos. Qual Uhum. que é a medida dentro dessa hierarquia? Os pais, os maiores, Uhum. passam para frente para os seus filhos, porque um dia eles receberam isso dos seus pais, Uhum. tá? Então essa ordem ela nunca volta, tá? Então nós filhos, tá, Thalita, então tem a terceira lei que é o equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Como é que fica o equilíbrio nesse sistema? Se eu recebi algo, como é que eu troco isso? Como é que eu quito isso? Como é que eu deixo esse equilíbrio? Eu passo para frente, tá? Uhum. Então eu vou ou para os meus filhos, ou às vezes aqueles pais, aquela mãe não vai ter a missão de ter filhos, mas ela vai fazer isso no seu trabalho, exercendo o seu propósito de vida, prestando a sua contribuição para o mundo, Uhum. tá? Então, gente, é sempre para frente, para Aham. frente. Eu não Aham. consigo nada ali para trás. E Uhum. muitas quando eu casando agora com aquelas perguntas de que meus Sim. pais dependem de mim, gente, eu comecei a questionar algumas pessoas, e de verdade, que vieram constelar com a gente, que, meu Deus, mas o que minha mãe vai fazer se eu sair de casa? Mas o que minha mãe vai fazer se eu parar de. Eu não quero ter esse contato toda semana, eu tenho minha esposa, eu tenho família. Eu falo, olha, eu fico aqui me perguntando o que era dos seus pais antes de você nascer. Aham. Porque já que você é o salvador da família, como é que fica para você? Como é que ficou para os seus pais, né, antes de você nascer? Sabe que Gente, eu sim, tenho uma frase, na verdade, é uma colocação que eu acho interessante, que é assim, gente, se tudo der certo na vida de vocês, os pais de vocês vão morrer antes de vocês. Se vocês morrerem antes, deu alguma coisa de errado.
Assim, errado que eu falo, a ordem foi invertida. Mas assim, se tudo der certo, seus pais morrem antes. A pergunta que vocês têm que se fazer é: vocês vão começar a viver só quando eles morrerem? Ou a segunda pergunta seria: vocês vão ficar como se eles morrerem? Né? Porque assim, se esses pais não se tornarem desnecessários, pode ser que quando seus pais morram, se você depende financeiramente, por exemplo, já começa por aí. Se seu pai morrer, você não tem como se sustentar. E aí a gente vai para outros pontos, né? Se seu pai morre e ele não se tornou desnecessário, pode ser que isso acarrete em muitos problemas na sua vida. E o lance que eu acho muito interessante também é a gente trazer a responsabilidade de novo, cheia de amor, né? Como a Thalita falou. Mas é assim, gente, se os seus pais não conseguiram ser desnecessários na sua vida, porque talvez eles também não eram desnecessários, os pais deles talvez não eram desnecessários para eles, é nossa obrigação como adulta fazer com que eles se tornem desnecessários. Aprendendo como vocês que estão aqui nessa live hoje, como funciona o sistema, fazendo constelação, fazendo terapia. Ah, mas o meu pai não sabia, não se tornou desnecessário, então ele é o culpado. Ok, mas assim, o que você vai fazer com isso? Porque não vai mudar encontrar esse culpado. Então, eu acho que entra nesse movimento também de que a gente tem a responsabilidade de torná-los desnecessários, já que eles não se fizeram. Uhum, com certeza, senão a gente fica naquele looping eterno de reivindicar. E isso Uhum, implica, de novo, em tomar a vida na totalidade, né? uhum. Então, quantas mentiras que a gente conta pra gente ficar ali na barra da saia dos nossos pais. Nossa. E de verdade, dinheiro é uma delas, Uhum, tá? Porque o nosso consciente precisa dar razão lógica, né, para aquilo que a uhum, gente. Então, assim, eu tenho 30 anos, eu tenho 25 anos, eu tenho 26 anos, mas eu fico aqui com o meu pai, com a minha mãe, afinal de contas, eu não tenho dinheiro para sair de casa. Né? E uhum, aí, olha o dinheiro como vilão, gente. uhum, Então, isso é a nossa mente lógica querendo dar razão por você estar ali com tantos anos de idade, dependendo dos seus uhum, pais ou ajudando os seus uhum, pais, uhum, percebe? Na verdade, você está ali querendo suprir uma carência e também, ou recebendo uma carência que você ainda não se conectou, não recebeu a vida na totalidade. Mas a grande questão é que muitos pais cobram isso dos filhos, tá? uhum. Muitos, assim, da nossa geração, porque isso é algo que ainda perpetua muito. A grande questão, gente, para vocês seguirem assim com o coração bem limpo, bem calmo, é que se os pais projetam algo em vocês, essa expectativa, enfim, alguma questão que você precisa fazer algo, você é obrigada a fazer algo por eles, não é com vocês, gente. Se a gente Uhum. amplia o zoom, é igual que a Dani disse, é algo que a criança ferida dele esperava do pai e da mãe dele, por isso ele projeta em você. Percebe como qualquer tentativa de salvar os seus pais vai ser em vão? Porque Uhum. não é com você, é de muito tempo atrás, Uhum. né? Eu acredito Exatamente. que eu pontuei essa questão porque eu recebi muito isso. Tipo, eu não Uhum. consigo sair de casa porque eu ajudo os meus pais, porque eu não tenho dinheiro. E E também o nós somos papel, por exemplo, eu ajudo, eu não saio de casa porque eu que ajudo os meus pais, eu cuido dos meus pais, ou enfim. E aí você assume também um papel de eu sou o salvador, eu sou o bom, eu sou o santo, eu que tô aqui cuidando dos pais, eu que abdiquei da minha vida para fazer isso. Até que ponto você está fazendo isso para não assumir as responsabilidades de encarar o mercado de trabalho, de encarar os desafios da vida, porque esse personagem de cuidador, de salvador dos pais também, é um personagem que você se faz para que você não se torne adulto, né? Para que você continue recebendo aquela coisa na festa de Natal, por exemplo. Ah, mas e fulano não deu certo? Ah, não, fulano cuida dos pais. Nossa, você viu? Ele parou de estudar ou parou de não sei o quê, não trabalha só para cuidar dos pais. E muitas vezes, assim, ninguém nem pediu para ele fazer isso, né? A gente sabe que existem alguns casos que as pessoas, né? Ah, mas você tem que cuidar do seu pai? Ok, existe esse caso e existe o caso que você cuida porque você quer. Porque se você chegar, assumir uma postura de adulto e falar assim, olha, para mim deu, esse papel para mim não faz mais sentido, eu vou seguir a minha vida e para eu seguir a minha vida não vai dar mais para eu ficar aqui dentro. Porque a hora que você faz isso, você faz o quê? Assume a responsabilidade. Se der errado, a responsabilidade é sua. Se der certo também,
aí você não pode mais usar esse papel de desculpa, né? E aí percebe que a gente percebe muito na nossa fala, né? Uhum, Ah, quando a gente vai constelar, muita gente vem constelar, ai, minha vida não dá certo, parece que eu não tenho lugar no mundo, uhum, meu casamento não dá certo, enfim. Quando a gente vê, a gente percebe a dinâmica que ou ele tá lá de companheirinho da mamãe, tá lá de uhum, bracinho da mãe, e tem uhum, gente que acha que é assim, olha como meu filho é cuidadoso, é carinhoso. Ou, ele tá lá, ou a menina tá lá de companheira do pai, tá? Quando a pessoa vê isso, às vezes, como eu disse, é algo tipo, não, eu cuido do meu pai, uhum, eu cuido da mãe mesmo. Aí a gente tem algumas frases sistêmicas que a gente usa no campo, né? Quando a gente está constelando. Eu falo, bom, então, diga, peço para o representante ou para a própria pessoa que está constelando, falo assim, uhum, bom, então, assim, querido papai ou querida mamãe, eu abro mão da minha vida, eu pago com a minha vida para cuidar de você. Com isso, eu deixo de fluir. A hora que a pessoa começa a falar isso, ela olha para mim e faz assim: não não, quero. então percebe que, ok, você está fazendo isso, mas você vai tomar responsabilidade também porque a sua vida não flui, não é porque você cuida dos seus pais, é porque Uhum, você é isso, tá? Então, a exatamente. responsabilidade disso também é sua, não é dos seus pais. E Uhum, quando a gente faz isso, tem uma grande questão que livra vocês de culpa também é que, gente, nossos pais, eles têm recursos suficientes. É claro que em casos extremos, em casos que realmente, olha, eu fiz de tudo, eu fiz as ajudas acertadas, mas é uma escolha, é pesado para mim, eu me uhum. revelo, eu tenho condições de pedir para alguém e cuidar no período em que eu vou viajar, que eu vou trabalhar. Quando isso acontece, Ixi, travou pra mim, travou pra vocês também. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? voltou. Comenta aqui, tá fazendo sentido? Voltou, voltou. Só falando pro pessoal interagir aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, tá fazendo sentido para vocês, digam se sim, se não, se a gente está indo muito rápido, se vocês estão conseguindo fazer o link com aquilo que a gente estava conversando sobre como isso influencia. Eu acho que a gente está tocando em vários pontos aqui, amiga, que de fato conecta até a dificuldade das pessoas de fazer o próprio planejamento de vida. Porque entra muitas vezes como um empecilho, né? Ah, mas como que eu vou sair de casa? Ou vou deixar os meus pais? Porque se o meu sonho é morar em outro país, nossa, mas não tem como, porque meu pai vai ficar sozinho, minha mãe. Então, acho que já tá caindo muita ficha aí. Mas fala pra gente, comenta aí se você se tá fazendo Deixa eu sentido pra conseguir acelerar vocês. um pouquinho. A A gente gente colocou o dedo podia na também tomada e dar tudo. uma. A gente podia também dar umas dicas, né? Assim, de como começar a seguir esse caminho, sabe? Eu acho que a gente já falou algumas coisas, né? Mas, por exemplo, parar de tentar consertar os nossos pais, eu acho que seria a primeira, né? Olhar eles como seres humanos, tirar eles de um papel assim de herói, intocáveis, né? Eu acho que isso é muito importante. É, talvez trazer também esse foco na sua vida, né? Foca na sua vida, nas suas decisões, em construir os seus planos. Eu acho que isso também é muito importante. O que mais que você consegue dar de dica aí para quem está nesse movimento? Porque se as pessoas estão aqui assistindo essa live, é porque ou elas têm pais muito, muito necessários aí e querem começar a tornar esses pais desnecessários. O que você diria, amiga? É aquela coisa, gente. Fazer algo de muito bom com a sua vida por conta da vida que você tomou dos seus pais. Uhum, Então, por isso que a gente queira ficar na lealdade, poxa, eu vou deixar minha mãe, vou deixar meu pai, eles vão sofrer, mas eu vou fazer isso por amor a eles. Isso é um uhum, ato de. uhum, Então, muitas vezes o Bert Hellinger traz muito, o que pega muito é culpa, muito, o que sempre vem é pegar na culpa, sabe? uhum, Mas eu me sinto culpada. Como é que eu vou deixar minha mãe chorando? Como é que eu vou ser feliz no relacionamento se os meus pais não são? uhum, Deixar com eles, visualizar os seus pais na sua frente, atrás dos seus pais, os seus avós, atrás dos seus pais, dando força para eles, tá? A gente usa esse movimento na constelação muitas vezes,
e é Uhum. deixar os nossos pais como se eles pudessem se conectar ali com os pais deles e com todos Uhum. aqueles que vieram depois, porque dali sim, dali tem uma fonte que eles precisam se reconectar ali, e aí Uhum. faz com que eles estejam presentes, fortes, e aí você vai para sua vida deixando, ó, ali tá tudo certo, ali eles se resolvem, eu vou para minha vida, Uhum. eu vou por amor. Então, Porque sempre senão a gente corre o risco. Eu acho que é por isso que muitas vezes não tem força, né, amiga? Eu acho que a hora que você traz faz esse processo que você disse e traz os pais com totalidade para poder seguir o seu caminho. Porque qual que é o intuito de virar adulto? É construir uma família, né? Uma família constituída. É você ter um relacionamento saudável, uma sexualidade saudável, finanças, relação com dinheiro saudável, a sua carreira, tudo isso fluindo em harmonia, né? Esse é o intuito. Você deixa a família de origem para construir a sua família, né? Então, a Gabi falou aqui que acho que tá travando o dela. Tá travando, gente? Ou ainda tá ok aí? Tá dando pra acompanhar? O que mais, só amiga? uma observação aqui, esse é um assunto tão delicado que o número de pessoas vai oscilando bastante, né? Sim. A gente percebe muito isso, porque Aham. é tomar responsabilidade mesmo para sua vida, e algumas pessoas está tudo bem não estarem preparadas para isso nesse momento, mas Uhum. é o que de fato esse cortar esse cordão e fazer algo de bom com a sua vida. Sim, estava travando, eu tive que sair e voltar, mas está ok Voltou? agora. Sim, trava, mas volta. Beleza. Mas tá rolando. Então, a gente faz algo de bom com a nossa vida por amor a tudo isso que aconteceu. Uhum. Muitas vezes vem, eu não sei se cabe falar isso, mas isso já é uma forma de resolução, porque você vai trazer para sua consciência na hora que você sentir isso. Uhum. A culpa realmente pega na hora de cortar os laços. O Uhum. Bert Hellinger traz algo que ele fala sobre consciência leve e consciência pesada, que é a culpa boa e a culpa má. Uhum. Essa culpa boa que a gente sente é esse peso da consciência que faz com que a gente fique com a consciência pesada quando a gente faz algo de diferente do nosso grupo de origem. Uhum. Então, por exemplo, se naquele grupo de origem é normal reclamar, é normal não ter dinheiro, é normal, enfim, coisas nesse sentido, naturalmente, se eu vou para minha vida, se eu tenho dinheiro, se eu paro de reclamar, se eu assumo a responsabilidade da minha vida, eu venho um sentimento em mim que é o que Bert Hellinger chama de culpa boa, tá? Mas Uhum. que traz essa consciência pesada. Gente, lembrando que tudo isso não é na rebeldia, muito pelo contrário, é no sentido de papai e mamãe, eu recebi tanto de vocês que agora eu posso fazer por mim, eu posso ir para minha vida, eu posso construir a minha vida por Uhum. causa do tudo que vocês me deram, Uhum. tá? E a culpa Esse má negócio da culpa é pesado, assim, né? Porque muitas vezes pega nesse sentimento mesmo, né? pega. Você sabe por quê? Porque isso ameaça o nosso direito de pertencimento. Aham. Eu lembro Então, que quando a minha mãe morreu, a gente até conversou sobre isso. Gente, vocês não têm noção da quantidade de pessoas naquele velório que me abraçavam e falavam assim: cuida do seu pai e dos seus irmãos. Cuida do seu pai e dos seus irmãos. Eles precisam de você. Cuida do seu pai e dos seus irmãos. Cada abraço que eu recebia, eu ouvia essa mesma frase. Cuida do seu pai e dos seus irmãos, eles precisam de você. Aquilo ali, pra mim, assim, foi algo que depois eu até conversando com a Thalita, eu falei, meu, você não imagina a quantidade de gente depositando em mim a responsabilidade de cuidar do meu pai e dos meus irmãos. Essa responsabilidade não é minha. Eu não tenho essa responsabilidade. Eu não vou carregar esse peso. Então, assim, é algo que está intrínseco dentro das pessoas mesmo, não é uma coisa muito forte, não, mas agora sua mãe morreu, você, que é a única mulher aí, vai ter que assumir, vai ter que cuidar do pai e dos irmãos. Então, se eu não tenho uma consciência e sou pega por esse sentimento de culpa, eu jamais saio da casa do meu pai, eu jamais sigo a minha vida, eu jamais vou ser saudável, vou ganhar dinheiro, vou ter um relacionamento saudável. Por quê? Porque o papel que me deram é o papel de cuidar do meu pai e dos meus irmãos.
é isso. Além de fazer diferente do que o grupo faz, você foge de uma expectativa que é passada de geração em geração. Então, quando você faz isso de diferente, você deixa de suprir a expectativa das pessoas da sua família. Gente, percebe, quando o Bert Hellinger trouxe isso, é porque ele observou o quê? Quando a gente está em um grupo, seja no trabalho, seja em qualquer grupinho que a gente tiver, de amigos, se a gente faz algo de diferente, naturalmente a gente vai ser excluído, rejeitado. Então, como é que eu vou ser excluído? Como é que eu não vou pertencer na minha família? Muitas pessoas matam sonhos, valores, abrem mão da sua felicidade em prol desse pertencimento. Tá? Então, a gente olha isso como uma tomada de consciência. A grande questão é que tem como a gente se livrar desse sentimento? Olha, gente, talvez ele se amenize, se amenize, se amenize. Geração pós geração, isso vai ficando uma coisa assim, bem mínimo. Mas se nós somos os buscadores da nossa família, se nós vamos romper com alguns padrões, com algumas expectativas da nossa família, naturalmente, vez ou outra, isso vai nos pegar, tá? A grande questão é o que nós vamos fazer com isso, uma vez que nós temos o conhecimento sobre isso. Não de fazer errado com a sua família. Simplesmente se trata que você está assumindo as responsabilidades da sua vida e está fazendo algo de bom com tudo aquilo que eles te deram. Tá? Então, muito cuidado com essa relação de culpa, de consciência leve e consciência pesada. Se deu uma consciência pesada aí, perceba quais são, se é isso, se é realmente isso. Bom, eu estou indo contra o que a família espera de mim, mas ok, eu respeito vocês, esse é o entendimento de vocês, né? E muitas vezes isso acaba. As pessoas têm muito medo também, assim, amiga, que é um movimento que acontece de quando você toma essa decisão, muitos olhares se voltam contra você. Nossa, mas a fulana abandonou os pais, deixou a família, e esse monte de comentário que vem carregado, né, em cima da gente. Por quê? Porque quando a gente vai contra o movimento, quando a gente vai contra o fluxo de eu chamo de esse fluxo de doença mesmo, né? Um fluxo de escassez, um fluxo de pobreza, de dor, de sofrimento, de morte. Quando você decide ir para a vida, que muitas vezes, se você está num ambiente que não é saudável, você está indo contra o que aquelas pessoas estão dizendo, todo mundo se volta contra você. Mas eu sinto que é uma coisa de se voltar contra porque, poxa, eu queria ter coragem, eu queria ter conhecimento, eu queria muito fazer o que essa pessoa está fazendo, mas eu não consigo, então vamos culpar, vamos julgar, né? E sabe, essa questão do pertencimento também, o Bert Hellinger traz que é uma sensação de quase morte, assim. A gente está de frente a essa ameaça de não pertencer. Isso é impossível. Tá? Como eu disse, é uma lei sistêmica. Todos têm direito de pertencer à sua família. Não importa o que aconteça, você pertence. Você tem o seu lugar no organograma familiar, tá? Eu acho que a gente veio pra cá pra pertencer, né? Tipo assim, eu acho que é o primeiro ponto que o ser humano quer fazer aqui é pertencer a alguma coisa, a algo, a algum lugar, a algum espaço. É uma necessidade que é nata nossa, né? Exatamente, e é algo, ó, porque a gente traz essa questão de que a gente precisa estar num grupo, a gente precisa pertencer ao grupo. Isso é desde lá dos primórdios, quando os homens das cavernas iam caçar, e aí como é que eles vão estar na mata exposto ao perigo com uma pessoa, né? E aí eles se juntavam em grupos, em vários grupos, porque vem a força, vem a união, tudo isso nos remete a esse pertencimento, a essa força. E aí, quando vem essa consciência pesada, naturalmente me vem esse quase morte, né? Meu Deus, eu não vou pertencer mais a esse grupo, o que vai acontecer comigo? Tá? E aí, é a hora que vem o adulto, sem emoção, na razão, olha para tudo isso com amor, ok? Lembrando, gente, não adianta a gente fazer isso se isso não está bem resolvido dentro da gente, e aí a gente vai em rebeldia. Não é isso. Olha, gente, isso aqui já custou muita coisa, muita gente já pagou muito caro com a sua vida porque não conseguiu romper esse padrão. E aí, ó, imagine você visualizando uma galera aí. Gente, por amor de vocês, eu vou para minha vida. Eu vou honrar tudo isso que custou a vocês. E fazendo algo de bom. E aí a gente vem na lealdade que cura. O amor que cura. E não na lealdade que adoece.
Uhum. né? E aí a gente deixa esse padrão de passado, de dor, de morte, de sofrimento, para olhar para esse futuro, para olhar para essa vida, para essa constituição, para olhar para os sonhos. Porque enquanto, que nem você falou, né? Enquanto o bonequinho tá virado para trás, ele não consegue enxergar o que tem na frente. E isso conecta muito ao que a gente falou lá na nossa primeira live sobre plano de vida. Muita gente não tem um planejamento de vida porque não consegue olhar para frente, está olhando para trás, está tentando salvar os pais, está tentando olhar, mas me faltou isso, mas eu não tenho isso, mas não. Então quando a gente para e assume essa responsabilidade, você fala, cara, beleza, eu passei a vida inteira fazendo isso, mas a partir de agora, se eu olho para frente, muda completamente a perspectiva e a visão que eu tenho. Acho que tem mais 6 minutos, amiga. Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Isso aí, voltei. O que vocês estão achando? Tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa, algum comentário? Querem que a gente puxe para alguma coisa? Eu subi aqui para dar uma olhada, mas eu acho que foi basicamente isso. Falaram da culpa, né? Eu acho que, assim, uma boa dica para vocês, assim, começarem esse movimento de tornar os pais desnecessários, a gente sempre fala, né? Terapia é incrível porque você vai tomando consciência. E, gente, conhecimento, porque a partir do momento, como a Thalita falou, a partir do momento em que você viu que isso existe, tem o conhecimento de que é assim que funciona, não dá para desver, né? Então, na hora de você tomar uma decisão, não tem como, né? Na hora de você tomar uma decisão, você vai falar, cara, será que eu tô fazendo isso por lealdade? Será que eu tô fazendo isso porque eu tô assumindo aquele papel de salvador da família, né? Então, você começa a entrar nesse questionamento. E não adianta, gente. Tem livros que vocês indicam, meditações? Tem algum livro básico assim de constelação, amiga, que você indica para entender um pouco? Olha, tem bastante livros. Os livros do Bert Hellinger, eles são livros bem técnicos, eles têm uma linha bem profunda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir alguns que eu acho uma leitura bem legal. Eu passo para a Dani e a Dani posta para vocês aqui, ou Isso. aqui pela Anise, ou no meu perfil. A gente está sempre postando conteúdos que abrangem essa parte sistêmica. Mas Meditações eu acho que é mais essa coisa da cura da criança mesmo, né? Porque quando você traz essa cura da sua criança, você consegue ir preenchendo essas necessidades que lá atrás você não teve. Então você vai trazendo para você essa cura e aí você vai, de certa forma, né, deixando de precisar desse papel, de assumir esse papel da criança e vai tomando mais essas atitudes de adulto. Uma coisa que eu gosto muito, assim, em relação a essa coisa da cura da criança. Tem algumas meditações que eu faço que eu coloco a minha criança para conversar com a criança dos meus pais. Então, eu boto, tipo, a minha criança e a criança da minha mãe ou a criança do meu pai para eles entrarem em contato e verem que existe esse passado dos nossos pais também, né? Então, existem muitas ferramentas, né, amiga? A gente pode falar. Só que eu acho que é importante vocês entenderem que é da responsabilidade de vocês começarem a agir para tornar os pais de vocês desnecessários. Principalmente quem está assistindo essa live tem filhos. Vocês precisam se fazer desnecessários nas vidas dos seus filhos. Dar mais autonomia para essas crianças, deixar que essas crianças aprendam, façam as coisas, né? Deixar que elas tenham as suas escolhas, sem precisar interferir, que a gente vai entrando nesse movimento, né? De se tornar também um pai desnecessário para os nossos filhos, né? senão a gente fica procurando aquilo, é um looping eterno, a gente fica procurando aquilo que a gente acha, com o nosso emaranhado com os nossos pais, aí a gente passa para os nossos filhos. Eu me lembrei aqui agora, tem um livro bem legal que é Onde Estão as Moedas? Ah, Tá? legal. Depois eu passo aqui para vocês certinho. É um livro de 25 páginas, gente, uma sentada, é Já muito li. simples. E aí traz essa relação entre pais e filhos com uma metáfora bem legal. Eu Tá? quero ler, Então, esse eu não li ainda não. muito legal. Até Mas, essa gente, assim, pra gente assim, finalizar, né? Falta 4 minutos. Começo a ficar agoniada com esse tempo aqui rodando. eu entrei, porque eu já entrei atrás, né? Já entrei Mas deu depois. certo.
Acho que deu certo, né? Acho que a gente conseguiu passar. Na verdade, assim, a gente poderia ficar aqui falando para vocês, assim, a gente Com pode certeza. entrar e destrinchar assuntos como doença, morte, todas essas coisas, e também sobre vida, porque é o que o nosso intuito aqui é trazer o convite para vocês olharem para a vida de vocês, né? Lembrando sempre daquele início. Se tudo der certo, papai e mamãe morrem antes. E aí, qual é que vai ser da vida de vocês? Como vocês vão viver? Né? Quais escolhas vocês vão fazer a partir de agora? Tomando sempre a consciência, como a Thalita falou, do pertencimento, de ficar observando as atitudes que vocês vão tendo, né? Os comportamentos, para ir fazendo esses ajustes. Se eu pudesse dar uma dica preciosa aqui, seria isso. Procure essas leis sistêmicas, tem bastante conteúdo disponível aí sobre o pertencimento, hierarquia e equilíbrio, mas além disso, a postura. Algo que ocorre muito quando a pessoa vem constelar, eu falo, gente, não adianta a gente constelar, arrumar aqui, organizar, se você continuar cuidando do seu pai e da sua mãe. Se você Uhum, continuar cuidando do seu pai e da sua mãe, achando que você sabe fazer as escolhas mais acertadas para uhum, eles, enfim, é a postura. Você também tomar essa postura de voltar para o seu lugar de filho, de filha, uhum, uhum. aprender a receber. Naturalmente, quando você aprende a tomar isso, as coisas, o receber da sua vida também vai fluir com você. Então, a Uhum, gente volta à questão lá do início, tomar a vida, tomar os nossos pais. exatamente. E eu acho que é isso, assim, vamos sintetizar nessas dicas aí que a Thalita deu sobre as leis sistêmicas, para a gente também observar as nossas atitudes, né? Gente, e assim, começa a planejar, fazer planejamento, ter sonhos, sonhar, isso vai trazer para vocês a energia de vida, vai trazer o foco de vocês para o futuro. A gente para de ficar olhando só para o passado. E uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu falo assim sempre em todos os meus atendimentos e em todos os conteúdos não existe pílula mágica. Eu e a Thalita estamos aí nessa jornada já tem muito tempo. A gente ainda enfrenta os nossos desafios, mas os resultados que a gente tem na nossa vida é porque a gente implementa o que a gente fala para vocês. A gente está aqui falando com propriedade de quem já viveu um pai necessário completamente na vida, um pai e uma mãe, e que a gente precisou tomar decisões e atitudes para que isso acontecesse. Então, gente, não tem pílula mágica, é fazer todos os dias. É terapia, é meditação, é leitura, é postura, é impor limites, é dizer não e é principalmente escolher a sua vida, parar de ficar tentando consertar a vida dos pais de vocês. Bota o foco e a energia, que é onde a gente foca e expande, né? Constelações que viver com as leis sistêmicas, essa postura é um constante orar e vigiar. É Uhum. aquela coisa que você sempre, meu Deus, será que eu estou isso? Eu estou de acordo com isso, com aquilo? E aí Uhum. volta para o seu lugar, para a sua postura. 30 segundos, gente. Quero Muito agradecer você, obrigada, amiga. Muito gratidão, obrigada, tá? Muito obrigada pela muito contribuição, bom por conversar trazer tanto com você. conhecimento pra gente. Gratidão. Sempre que Obrigadão. precisar, eu estou disponível. Vamos fazer mais. Se vocês quiserem mais lives com a Thalita, manda lá no meu Instagram que a gente vai fazer isso. Gente, beijo, live gravada, compartilha, tira um print e até o próximo domingo.